Oi pessoal, após alguns incidentes na temporada passada de Steven Universo, a Lápis, acabou tendo certos problemas e certos traumas ao se fundir com a Jasper e ter passado por algumas situações que ela não queria ter vivenciado. Nesse episódio a gente começa com o Steven e a Garnet tendo uma conversa justamente sobre isso, sobre a Lápis ter passado por esse momento e esse trauma por ter feito a fusão com a Jasper. O Steven tá preocupado com a Lápis, por justamente toda a situação que ele vivenciou e acabou vendo de certa maneira o que aconteceu com a Lápis. E a Garnet tenta acalmar o garoto, explicando que de fato a Lápis ela tá com esses problemas de superação ao trauma que ela passou. Porém, ela tenta aliviar um pouco o lado do Steven para que o garoto não acabe se culpando, já que ele, querendo ou não tem tanta culpa, ele não tinha muito o que fazer. O Steven então fica mais tranquilo em relação a Lápis e decide dormir por hoje. Porém, no meio da madrugada, ele escuta um barulho estranho vindo do celeiro e ao verificar, ele vê a Lápis provavelmente querendo ir embora. E sim, ela estava querendo realmente ir embora, já que na cabeça dela, o lugar dela não é na Terra junto com as Crystal Gems, e sim o espaço. O Steven acaba ficando um pouco chateado e diz que ele queria passar um pouquinho mais de tempo com a Lápis, já que todas as vezes que eles se encontram, alguma coisa de ruim acontece e eles nunca tiveram tempo para simplesmente viverem e conversarem como pessoas normais. A Lápis então lamenta, Só que ela realmente tá decidida a ir embora. Mas antes de partir, a Lápis agradece o Steven pelo que o garoto fez por ela. A noite passa e o Steven já tinha aceitado o fato da Lápis ter ido embora, mas o garoto não parecia lamentar tanto, ele tava feliz pela garota tá livre dessa vez, pelo menos. Porém, o Steven começa a procurar o leão pra ir embora daquele lugar, e ele acaba se deparando com a Lápis, sentada em cima de uma construção. O Steven então sobe e começa a conversar com a Lápis sobre o que ela decidiu. Porque ela tá ali? A Lápis então responde que ela realmente tinha a ideia de ir embora. Porém, ao analisar toda a situação, ela reparou que não pode voltar pro planeta natal dela e muito menos ficar na Terra depois do que aconteceu com a Jasper. Então a garota tá meio que num limbo sem saber o que fazer. O Steven então diz que ela pode sim ficar nesse mundo, só que não precisa ser exatamente ali onde eles estão. Pode ser em qualquer lugar do mundo. O Steven acaba convencendo a Lápis a ficar falando vários lugares que tem no mundo e diz que caso nenhum desses agrade ela, eles podem usar o GPS do celular para procurar novos lugares. Então a Lápis coloca o Steven nas costas e os dois partem em viagem para encontrar um lugar para Lápis. O Steven, como primeiro lugar, acaba mostrando a floresta e diz que se a Lápis quiser morar ali, ela pode acabar fazendo um acampamento bonitinho e morar ali no meio das árvores mesmo. A Lápis pergunta por que ela escolheria isso. E o Steven mostra como o ciclo da vida, como o ciclo das plantações, o ciclo das árvores, funciona com o passar das estações. E isso encanta muito a Lápis por justamente ver como tudo é meio vivo e tudo é muito passageiro, mas ao mesmo tempo você tem que apreciar as coisas que acontecem. Mas a Lápis acaba, não querendo muito morar no meio da floresta, eles trocam de localização. Ao passarem por uma cidade luxuosa, bem iluminada, o Steven começa a explicar como é viver numa cidade grande, cheia de luzes e como ela nunca tá morta ou sequer silenciosa. Só que a Lápis ela não entende nada do que o Steven tá falando e ela só muda de ideia e aponta então a outra cidade, que ela chama de aquele local sombrio. O Steven praticamente fez uma crítica social dizendo que talvez a Lápis gostasse de morar em Jersey, já que o pessoal de lá também não gosta muito da Terra, por justamente usarem bastante máquinas, carros e poluírem pra caramba toda a localização. Mas nisso eles acabam se divertindo e começam a rir e acabam voando um pouco mais alto das nuvens. Nisso o Steven ele percebe como o céu acima das nuvens é lindo, principalmente de noite. E nesse momento, a Lápis e o Steven começam a viver um momento de amigos. Um momento que eles nunca vivenciaram, eles podem simplesmente voarem livremente aos céus e rirem juntos. No meio da viagem, a Lápis acaba se deparando com o local onde ela foi abandonada no passado. E aquilo faz a garota por um leve momento se distrair e quase deixar o Steven cair no mar. Porém, a Lápis acorda a tempo e vai até o local, lá explicando pro Steven a história dela. Como ela apenas foi fazer uma visita rápida pro local e
e acabou parando no meio de uma guerra. Com isso, ela acabou sendo capturada e levada para um local que ela não deveria ter parado. Porém, ao perceber que não tinha como parar a rebelião, as pessoas acabaram fugindo e esquecendo a Lápis. E ela só pôde finalmente ganhar uma segunda chance quando a Pérola finalmente encontrou ela. A Lápis diz que vai levar o Steven de volta para casa após isso, e o Steven fica um pouco preocupado com ela, né? A Lápis, então, analisando toda a situação enquanto ele está voltando, ela diz que realmente achou que as coisas tinham mudado por um momento. Mas no fim de tudo, as coisas continuam iguais e ela ainda tá presa a algo, a coisas que talvez ela nunca consiga se desprender. Porém, o nosso garoto Steven diz algo que é muito útil, não só pra Lápis, mas pra qualquer pessoa. Não está. Você não tá na água. Você não tá no espelho. Dessa vez você tá livre. Mas aqui na Terra nada é parado. Tá tudo sempre mudando. Folhas, cidades, até Jersey muda. Esse não é o mesmo mundo em que você ficou presa. Não mais. E eu sei que não é como a sua casa, mas talvez isso mude também. Após o discurso, o Steven consegue convencer a Lápis a realmente ficar no planeta. E não apenas no planeta, mas ali, onde as gems estão. A Lápis chega à conclusão que ela quer explorar o mundo, coisa que ela percebeu que mesmo estando tanto tempo na Terra, ela nunca fez. Então, graças ao discurso do Steven e, bom, a toda essa viagem que eles tiveram ao planeta, mesmo que pequena, foi bastante pra Lápis perceber como o mundo pode acabar se moldando pra ela. E assim, ela vai conseguir achar um novo lar pra ela. E bom, realmente, às vezes a gente precisa encontrar um lugar exatamente pra gente conseguir, né, se adaptar e fazer tudo que a gente quer de uma forma onde a gente se sinta que pode extravasar as ideias ou até mesmo ficar de boa. A Lápis estava sem um local, ela se sentia presa a algo que já não tinha mais por que se preocupar. E talvez, às vezes, começar em locais novos ou até mesmo no lugar onde tudo parece ser destruído, pode ser bom. Lá você vai criar novos momentos e novas memórias, junto com novas pessoas também. Enfim, comenta o que você achou desse episódio, comenta qual a sua interpretação sobre esse episódio também se você quiser aderir a algo a mais ao vídeo. E também, se você gostou desse vídeo e assistiu até aqui, por favor, cogite em deixar o like aí e se inscrever no canal, porque isso ajuda demais, galera. Enfim, povo, eu vou indo nessa, a gente se vê no próximo vídeo e